ó, o Gabigol tá pedindo passagem, o cara faz gol decisivo e não sei o que e tal. E o Tite sempre ficava ali na seleção meio assim, né? Gabigol, não sei o quê. Quando levou, a coisa não aconteceu. Aí você pode falar, porque o Tite não aproveitou o Gabigol da forma certa, ou porque o Gabigol não se encaixou no esquema do Tite. O fato é que aí ele assume o Flamengo e continua a mesma coisa. O Gabigol é reserva, fica escanteado. O Gabigol certamente não tem o Tite como técnico da preferência dele. Mas o Gabigol estava lesionado e não estava bem fisicamente. Tá bom, mas aí é o seguinte... O Tite prefere o Pedro. Com ele, o Pedro joga. Ele é centroavante. Ele já falou, o Gabigol é outro cara. Então aí, por exemplo, eu acho o Tite não é um cara que vai se matar para ficar... Ele pediu a renovação do Everton Ribeiro, que não ficou, entendeu? O Tite preferiu o Everton Ribeiro. Eu quero o Everton Ribeiro. A diretoria, não quero, 2 anos de contrato não quero, tal, saiu, o Everton Ribeiro saiu. Everton Ribeiro também queria jogar no Flamengo, continuar no Flamengo, até 31 de dezembro ficou esperando ali uma renovação, baixou a pedida e tal, não tá fora dos planos. Não, o Flamengo quis o Everton Ribeiro por 1 ano. Então não quis. Não, se quiser, por 1 ano, se o Flamengo quisesse mesmo, ficava com ele. Não tem, sabe? Não é assim, Bubu. Não, é assim. Se quisesse mesmo, é aquele negócio assim, eu vou fazer a comparação que eu tô fazendo de garoto. Se você me der um presente de Dia dos Namorados, eu fico com você. Senão, entendeu? Não fica arrumando desculpinha. São 2 anos de contrato. Então, mas o Flamengo não quis. Entendeu? Se o Flamengo quisesse ficar com o Everton Ribeiro, tinha ficado. Era o desejo do Everton Ribeiro, chegava ali, fazia um acordo, ele já estava, digamos assim, abrindo as pernas, ali, aliviando tudo, pode botar... Mas você acha que ele errou? Eu acho que ele acertou. Então, então quer dizer assim, o Flamengo... Pelo tempo, pelo prazo. Nos últimos anos, especialmente depois desse ano, em que o Flamengo, 2023, não ganhou títulos, muita gente está cobrando os heróis, os ídolos de 2019. Pô, precisa renovar, precisa, entendeu? A chegada do Tite passa por isso, aí começa a ganhar espaço o Cebolinha, o Luiz Araújo. É que o Flamengo mudou um pouco a forma de negociação. Não, chega o De La O Flamengo, Cruz... há tempos atrás, o Flamengo reconhecendo as conquistas de alguns jogadores, renovava antecipadamente, renovava por um tempo longo maior. prazo. E aí, isso acabou virando um peso na movimentação de elenco. Hoje, o Flamengo tem uma outra filosofia, né? Então, assim, antes era... parecia que estava pensando mais no jogador do que na instituição. Hoje, o Flamengo já começa a pensar também na instituição. Então, assim, segurou o Bruno Henrique, a renovação, segurou até o máximo que conseguiu o Everton Ribeiro, fazendo entender que seria possível só 1 ano de contrato. Vem fazendo isso com o Gabigol. Num outro cenário, por exemplo, o Gabigol, faltando 6 meses para acabar o contrato dele, o Flamengo já tinha renovado. O Flamengo não se movimentou para isso ainda. Abre essa questão do Corinthians, entende que o jogador ainda tem contrato. Então, é uma forma diferente de conduzir renovação de atletas. E é uma forma diferente que desagradou o empresário, o agente do Gabigol. Não, desagrada todos os agentes aos jogadores. Claro, mas o pessoal do staff do Gabigol disse que foi feito meio que uma promessa, um acordo lá atrás, alguns meses atrás, e que agora mudaram o discurso. A maneira de condução, o negócio de, olha, ia ser um contrato por tanto tempo, não sei o quê. Então o Gabigol chegou, já deu entrevista, ele dá na letra mesmo. Olha, muito bacana, fiel, os torcedores do Corinthians são muito carinhosos comigo e não sei o quê, e o presidente mostrando interesse. Então eu acho que há possibilidade de negócio. Porque é o seguinte, se é para ficar o Gabigol reserva do Flamengo, com o Tite sendo subaproveitado para poder fazer um pré-contrato no meio do ano, o Corinthians não vai pagar a multa, não tem dinheiro para pagar a multa e tirar do Flamengo contra a vontade do Flamengo. Só que, por exemplo, eu falei do Tite. O Tite não é muito fã do Gabigol. Ele não é fã do Thiago Maia, ele gosta do Fausto Vera. Ele chega, peraí, tem o Fausto Vera lá no Corinthians... Pô, daqui, manda o Gabigol, pode mandar o Gabigol pra lá, me dá o Fausto Vera, talvez um outro jogador aí da base, não sei o que, algum... mas não vão fazer isso. Não, eu não acredito. Pelo peso do Gabigol no Flamengo, não vão fazer isso. Então, mas assim... Vera, com todo respeito ao Fausto Vera, não vai acontecer. Então, no Thiago Maia, eu acho que é possível ter negócio. Mas de tudo que o Rodrigo tá falando, eu acho que a grande questão, que é o que me pega, a gente debate muito o que o Augusto fala, mas, para mim, a notícia envolvendo o Gabigol está no lado do Flamengo. Sim. É o Flamengo. No sentido de Flamengo, Tite Marcos Braz estava ontem na posse. Marcos Braz estava na posse ontem do Augusto Melo. Eu citei isso aqui. Cordial, cavalheiro. Porque a minha questão não é nem... Aí o que eu acho que o Corinthians está fazendo, e isso eu acho que ele acerta, vamos supor que não dê problema agora. Mas uma hora pode dar. E se o Corinthians ficar insistindo, ele tá ali na cara, fica ali na cara do gol, vai se preparando um eventual terreno. Eu acho que o Gabigol é um ídolo histórico, como disse o Fernando Campos. Para mim,
Se você pegar desde a época do Jorge Jesus, não acho que é quem jogou. O meu jogador favorito do período, isso é individual. É o Bruno Henrique, mais que o Arrascaeta, pra mim. Mas o símbolo é o Gabigol. E eu acho que esse cara, você, independentemente de Tite ou não, a instituição Flamengo tem que tomar algum cuidado, porque ele merece isso. Eu acho que ele conquistou essa possibilidade de ser um cara... Que eu não estou falando que você tem que ser paternalista, não, vamos dar um contrato. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que tomar cuidado baseado em respeito. Mas que ele pode te entregar também. Essa situação pode acabar, se desenrolar mal ao longo do ano. Só que isso é um cenário que a gente tem hoje. A gente está falando também, a gente está falando no Flamengo que vai ter vários jogos, muitos jogos. Vai ter que ter caixa para ganhar título esse ano, porque o ano passado foi ruim. E a gente fala do Pedro. Pedro não vai jogar 72 jogos como titular o tempo inteiro. Tem Copa América, tá? Um brasileiro que não vai parar. Isso, tem Copa América, brasileiro não para. E por mais que o Flamengo tenha muitos jogadores, para jogar ali de 9, a gente tá falando de Pedro e Gabigol. Não sei até Na cabeça do Tite, ele não é muito 9 não, Gabigol. Mas se o Pedro não tiver, é ali que ele vai jogar. Ele não vai por Luiz Araújo ou Cebolinha ali. Acho que o Gabigol vai brigar para essa entendeu? Até pela maneira como o Tite monta então, mas voltando ao gancho do... E aí eu entro com o Bueno. Para mim, a grande questão da história do Gabigol é o contexto do Flamengo. Sim. Independentemente do Corinthians, vamos esquecer qualquer outro clube. Como é que vai se desenvolver isso ao longo do ano? Porque eu não acho que necessariamente vai dar problema? Não dá para cravar, mas vamos colocar o sarrafo em 50%. Ele no banco, desprestigiado, como foi a reta final do ano, eu acho que a chance de virar uma situação é maior do que menor do que 50%. E aí eu quero sua experiência de vestiário, Fábio. Então, filho, eu acho que o Gabigol, ele entende o ano ruim, entre aspas, que ele fez, né? O Flamengo não teve conquista, ele acabou o ano como reserva. Eu acho que até isso mexe com o jogador, sabe? É por isso que ele volta, a gente viu a imagem dele voltando mais cedo para treinar, sabe? Eu não acredito que o Gabigol queira sair dessa forma do Flamengo. Eu também acho que não. A relação Flamengo, né? Um jogador que foi protagonista, como você falou, talvez a figura principal das conquistas, né? A imagem do Flamengo vencedor é o Gabigol e a maneira como ele terminou o ano, assim. Então, essa apresentação um pouco antecipada, ele fez algumas postagens treinando nas férias, enfim, isso é para mostrar que ele vai entrar nessa disputa com relação à vaga de titular com o Pedro, que é a maneira como a gente enxerga que o Tite vai montar esse time. O Flamengo precisa de um segundo jogador, né? O Flamengo precisa, se você monta um elenco qualificado e você, né, almeja as conquistas de 2024, como o Flamengo deve almejar, você precisa de jogadores do quilate de Pedro e Gabigol. Se você negocia o Gabigol, abre a possibilidade de você ter que contratar um outro cara, um cara que acalme o torcedor também, que eu acho que tem um peso nisso, essa movimentação com o Corinthians, a rivalidade, o tamanho das torcidas. Então, assim, para mim, se o Corinthians concretizar essa negociação, seria a maior contratação de 2024, a que teria mais alarde, mais impacto, se tratando de Flamengo e Corinthians. Mas eu acho que o Gabigol, a minha opinião, né, a gente olhando de fora, e por entrevistas que ele deu, né, a maneira como ele respeitou o interesse do Corinthians, mas o sentimento que ele tem pelo Flamengo, eu acho que o Gabigol, a vontade dele é permanecer no Flamengo e é disputar, né, abrir essa disputa com relação à titularidade. Agora, o Corinthians está no direito dele, né, como você falou. Eu acho que essa conversa, ela começou a ser alimentada, Felipe, quando lá na campanha do presidente, né, ele veio falar que o Gabigol era um perfil, foi questionado, perfil de jogador do Flamengo, do Corinthians, né? Então, assim, qual é o perfil que te agrada? Ele falou o Gabigol como outros nomes também. Falou do Soteldo, que foi negociado com o Grêmio, falou do Marcos Leonardo, que está sendo negociado com o Benfica. Então foi assim, um perfil de atleta que agrada ao Corinthians. E aí, através disso, isso foi se alimentando, né? A possibilidade de contratação, o tempo de contrato, o Flamengo que não se movimentou ainda para uma renovação com o Gabigol. Então, mas assim, eu acho que tem um impacto para o torcedor, né? Então, assim, o torcedor do Flamengo está na expectativa da permanência do Gabigol, o do Corinthians na contratação, e eu acho que isso mexe também com a sensibilidade da diretoria de ambos os clubes. Eu entendo quando o Capita fala que a intenção, o plano do Gabigol é permanecer no Flamengo. Só que eu acrescento alguma coisa aí. É permanecer no Flamengo como protagonista. Mas aí depende entendeu? Dele, né? Então, você pode falar, em 2023 ele estava mal fisicamente, não estava na ponta dos cascos, por isso foi para reserva, ele meio que entendeu ali, engoliu esse sapo. Sim. Ficou ali engolindo o sapo. Agora, que ele volta antes, ele tá fininho, tá voando.
e ele continua na reserva, imagina a insatisfação dele. Vai chegar já no Carioca aqui e vai, pô, cara, perdi 10 quilos, tô voando, tô me matando aqui nos treinos aqui, jogo onde o Tite pede, de costas, de lado, de frente, não sei o que e tal, e eu não sou aproveitado, não sou titular, não sou mais protagonista, entendeu? Ele prefere outros caras, e naquela coletiva ele falou, o Tite prefere outros. Prefere, no caso, o Pedro é um cara que ele prefere, não tem discussão. O Tite gosta mais, é questão de gosto ou não. Então, se você... Ele pode esbarrar nisso aí, num descontentamento, falar, tá bom, olha, dá para procurar um outro caminho, porque eu fiz o que eu podia, eu me matei, eu me esforcei, eu cheguei antes, eu tô treinando, eu tô correndo, tô lutando, e não sou aproveitado como eu gostaria. Outros caras aqui têm preferência, têm o privilégio e tal, né? Conta com a simpatia do treinador. Então, eu acho que ele pode, em algum momento, pegar e falar, não, prefiro ser negociado. Minha intenção era permanecer no Flamengo como protagonista. Tentei, lutei, fiz o que eu pude. Não deu, vamos tentar fazer um acordo que seja bom para todo mundo? Eu vou para outro lugar, o Tite fica mais confortável, não tem biquinho ali, Mas né? acho que não seria agora, né? Eu acho que o movimento agora, e ele já tá dando recado, eu vou brigar. É isso aí. Eu também acho. Gente, um clube com o elenco do Flamengo, com a dimensão que o Flamengo tem hoje no futebol sul-americano, vai ter a concorrência de grandes jogadores. Isso é natural. Qualquer grande time, você vai ter isso. Você não vai ter figura cativa por tudo que você fez lá atrás. O Gabigol fez muito pelo Flamengo. Mas a última temporada dele, em 2023, foi uma temporada constrangedora. Estava abaixo na parte física, estava abaixo na parte técnica. Teve uma lesão também que atrapalhou. Depois a gente ficou sabendo disso, né? Depois do final da temporada. Agora, ele focado, dedicado, eu acho que ele tem capacidade, sim, de ser titular do Flamengo. Ou, no mínimo, ser uma peça muito importante. Sim. E eu concordo muito com o Capita, né, que já foi jogador dos dois, assim, pelo que ele representa para esse clube e para a torcida do Flamengo, ele não vai querer sair agora com essa imagem. Eu também acho que não. Ele vai voltar com a faca nos dentes para tentar, se for para não renovar lá no final de 2024, faz parte do jogo. Aí é uma decisão do clube, uma decisão pessoal dele. Se ele analisar, o melhor para mim é buscar novos ares, ok, mas eu não acredito que isso vai acontecer agora. Eu acho que a única forma dessa negociação acontecer agora é o Corinthians chegar para o Flamengo com uma proposta satisfatória. Eu não falo pagar multa porque não vai pagar multa. Não adianta vir com esse papo de multa, ainda mais com um ano só para terminar de contrato. Mas se o Corinthians chegar lá com um dinheiro forte e o Flamengo achar que é uma negociação interessante para fazer, aí poderia se tornar possível. Por enquanto, de concreto, para mim, é só o interesse do Corinthians. Eu achei a temporada do Gabigol ruim, como de vários jogadores do Flamengo. Constrangedora, você acha que foi, Fabião? Acho que não. Não, constrangedora a campanha como um todo, né? Sim, do Flamengo não sim. Não só do Gabigol. Está. O que pesa o Gabigol é que ele terminou o ano como reserva, né? Reserva absoluto. Se em um momento ele foi titular absoluto do Flamengo, ele termina o ano de 2023 como reserva absoluto. O titular da posição era o Pedro. Mas o que eu tô com o Donan é assim, vamos nos colocar no lugar do Gabigol nesse momento. Primeiro lugar, ele é uma figura histórica, ele é um símbolo do clube e ele sabe disso. Sim. Então eu acho que ele também sabe que tendo um ano de contrato, se as coisas não caminharem bem, o ideal é que esse casamento, que um dia acaba, acabe de um jeito positivo para ele, que não fique uma mancha em nada do que ele tenha feito e que se ele for a um outro clube, fique claro que o Flamengo ele não era prioridade para o Flamengo. Então, gente, muito obrigado, amo vocês. Aqui, e eu conto uma história, eu morei no Rio 4 anos. Meu filho, eu sou de São Paulo, não sou rubro-negro. Meu filho fez um aniversário, quando ainda morávamos no Rio, em que o tema era futebol. E o convite era ele com a camisa do clube dele, que eu repito, não era o Flamengo. E como o meu filho estava no convite, assim. Ele tem uma identificação. Porque ele causou isso. Sim. Isso eu estou falando de 2019, o ano do Jorge Jesus. Então, esse é o impacto do Gabigol. Isso é eterno. Ele é o jogador isso ninguém tira. Ele é o jogador que mais conseguia se comunicar, né, com a torcida do Flamengo e representar a torcida do Flamengo. É só relembrar aquele confronto contra o Galo. Ele modifica o confronto com uma fala para a reportagem. O Maracanã vai virar um inferno. Disputa de pênaltis contra o Corinthians na Copa do Brasil, quando ele faz o pênalti, ele levanta o Maracanã. A torcida do Flamengo estava meio... Ele é um símbolo. É isso, cara. Derrotada ali, ele levantou o Maracanã. É que hoje, para os 3 lados, é uma negociação complicada, né? Para os 3 lados. Porque o Corinthians tem que colocar muito dinheiro, né, para conseguir a negociação. Tem que oferecer um tempo longo de contrato, tem que pagar um salário alto, né? Muito alto para conseguir convencer o Gabigol e tem que negociar com o Flamengo.
né? Aí nisso tem o lado do jogador, de aceitar tudo isso e entender que é a hora dele sair do Flamengo. Isso também não é fácil. Você convencer o Gabigol que é a melhor hora para ele sair do Flamengo. E tem o clube, né? A instituição Flamengo também, que não vai abrir mão do seu jogador. Então, assim, é complicado você equalizar esses três lados e que todo mundo saia totalmente satisfeito. Como é que a direção do Flamengo vai falar para sua torcida em público, assim, que não quer contar com o Gabigol? Isso é pesado, gente. Mas peraí, teve jogo... você liberou por um valor pequeno. É pesado, E a memória é ruim, mas teve jogo no final de 2023 que a torcida do Flamengo tava vaiando o Gabigol. Pegou no pé dele, né? Mas eu acho que foi merecido. Foi merecido, faz parte do futebol. Então, se acontece isso, você fala, pô, a torcida do Flamengo já meio tá... E tem flamenguista que, claro, é eternamente grato ao Gabigol pelo que ele já fez, mas ao mesmo tempo cobra ele, Sim, ele não tá entregando. Mas eu acho que a posição do Gabigol é terceirizar essa responsabilidade, ou pro clube ou pra torcida. Meu tempo acabou, eu acho que ele não vai dar o primeiro passo, entendeu? E outra, eu tava fazendo esse raciocínio de vamos nos colocar no lugar do Gabigol. Hoje a gente não sabe o que vai ser o Corinthians. A gente não sabe ainda o que vai ser o Corinthians. Então imagina você, eu quero jogar, eu quero ser titular, para ir para um Corinthians que eu não sei que time vai ser, que tipo de luta eu vou ter que ter, não de posição, para ser que nem esse fim de ano, tomar 5 do Bahia em casa. Cara, eu não sairia. A gente tem aqui do lado... Eu disputaria, eu confiaria no meu taco para disputar com o Pedro. A gente tem um cara aqui que é coisa rara, ele é ídolo das duas maiores torcidas do Brasil. Sem dúvida. Então, o Gabigol já está na história do Flamengo, né? Ele pode construir. Se ele sair agora, acabou... Concordo. Ele já seria tá legal pra caramba, assim. Ele pode falar, cara, imagina eu ser ídolo do Flamengo e do Corinthians, entendeu? Impactante. Assim, tivemos outros jogadores que vestiram bem as duas Isso mexe com a cabeça. Entendeu? Eu pensei ao contrário, né? Eu, por exemplo, quando eu fui para o Flamengo, eu já tinha escrito uma história no Corinthians. E uma das possibilidades que passou na minha cabeça era justamente essa, assim, de, poxa, o que bacana, né? Você vestir a camisa dos das duas maiores torcidas do Brasil. Enfim, mesmo o Flamengo vivendo um momento que era complicado, né, quando eu cheguei no Flamengo. Então, isso eu acho que pode motivar o Gabigol, eu acho que passa na cabeça, assim, a hora que se encerrar esse ciclo no Flamengo, seria interessante para o Gabigol vestir a camisa do Corinthians, tentar escrever uma nova história. É uma história que são páginas escritas novamente, né, porque, assim, o que ele fez no Flamengo vai ser deixado para trás. Até porque ele vai ser muito cobrado no Corinthians, por exemplo, pelo que ele fez em 2019, né? Você olhando para aquele Gabigol e entendendo que ele pode fazer isso também vestindo a camisa do Corinthians. Mas é uma movimentação para o atleta muito interessante. E para o Corinthians também. Se o negócio der certo, vamos supor que num futuro próximo realmente o presidente consiga essa contratação, eu acho que é um recado bem bacana para o Corinthians, para o corintiano, de que realmente o Corinthians quer montar um time forte, o Corinthians está interessado em voltar a vencer competições, né, de se tornar uma das potências do Brasil. Mas, assim, eu continuo achando que é uma negociação, no momento, um pouco mais complicada do que parece. O Augusto Melo, ele falou que vai contratar muitos jogadores, vai contratar um time, praticamente, né? Ele já se desfez de vários atletas, já fez alguns reforços. Eu até, por exemplo, o Rodrigo Garro acho que é um bom reforço, pelo que eu vi do jogador, conhece o jogador, é um bom reforço. Mas não é um cara de nome de impacto no mercado. O Corinthians contratou lá o Palácios, Rodrigo Garro, né, Hugo e tal. São jogadores importantes, não tinha lateral esquerdo nenhum, Ranieri e tal. Mas nenhum jogador até agora é o cara que vai mudar o Corinthians de patamar. O Corinthians agora é outro, vai brigar, vai acabar com a farra do Palmeiras. Esse nome. O Gabigol é o único nome, acho que está sendo ventilado até agora no Corinthians. Seria o símbolo do projeto e talvez de uma nova era pro Corinthians. A gente lembra quando o Palmeiras teve essa nova era. Palmeiras em 2014 quase é rebaixado. O Palmeiras não é rebaixado por conta do Santos e Vitória lá. O Santos acaba segurando Vitória lá. O Palmeiras não faz a parte dele, o Palmeiras continua na primeira divisão. Chega pro ano seguinte, o Alexandre Matos contrata de baseada, muda o Palmeiras do avesso e vai lá dar a cartada no Dudu. O Dudu estava sendo negociado com o Corinthians, depois com o São Paulo, estava quase vindo para São Paulo. Até, se não me engano, ele brinca, ele fala que quem pagou a passagem dele para São Paulo acho que foi a diretora do Corinthians. Ele veio para São Paulo, ele fala isso, assinar com o Corinthians, né? E aí o Alexandre Matos com o Palmeiras deu um chapéu no Corinthians e no São Paulo. E ali foi um sinal, olha, a fase do Palmeiras de perdedor, de cair, lutar contra a queda, acabou. Agora no mercado a gente é forte. É uma manifestação de força. Foi uma manifestação. Então, assim, talvez o Gabigol seja esse Dudu que era o Palmeiras ali, mostrando, olha, agora mudou o cenário. O Palmeiras agora ele é predador no mercado. A gente vai chegar forte. Pode ser, a contratação do Gabigol
né, nesse momento, talvez signifique isso pro Corinthians. Um ponto que o Bubu trouxe e o Capita também, a gente sempre criticou muito aqui a diretoria do Flamengo no ano passado, né, por tudo que aconteceu. Mas eu acho que nesse sentido de negociação com jogadores que são importantes na história do Flamengo, eu acho que eles têm acertado, e acertaram com a questão do Everton Ribeiro. Porque a torcida cobra tanto uma renovação que tem que ser feita, não dá para você ficar refém por tudo que o jogador fez e merece muito uma valorização lá no passado. O Flamengo quis ficar com o Everton Ribeiro, mas na ótica do clube, não ficando refém do jogador, do que o jogador quer, só 1 ano de contrato. Você tem uma idade um pouco mais avançada, a parte física, 1 ano de contrato, mais pra frente a gente conversa. Se estiver rendendo, fica de novo. E eu acho que a mesma coisa o Flamengo está fazendo com o Gabigol. Tá esperando, ele não teve um 2023 muito bom. Vamos ver como é que vai ser 2024. Sim. Depende do Gabigol. Se ele brilhar, se ele render em alto nível, que é o que a direção quer, a torcida do Flamengo quer, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vai renovar com o Gabigol. Só que aí o jogador tem que vir com a parte dele. Não dá para você renovar só com o nome, com tudo que foi feito no passado. O Flamengo precisa olhar para o presente e para o futuro. Porque senão a gente fica com aquele problema eterno, aquele ciclo eterno, né, que fica povoando ali o ambiente do Flamengo, dos jogadores são muito grandes, que já fizeram muito pelo clube, mas em algum momento pode faltar uma motivação. Aí a direção fica refém disso. Então acho que está certo em, primeiro você vai render, você vai me mostrar que merece uma renovação, uma valorização salarial, aí depois a gente bota isso no papel. Então, acho que nesse sentido a direção tá certa. Ô, Fernando, eu tô dando risada porque eu tô lembrando... Falei besteira? Não, é porque você me Nessa fez cadeira é comum, fica tranquilo. Não, você falou... Faz parte. Você fez vamos fazer uma comparação com a vida de televisão. Vida de televisão também é contrato, né? Claro. E eu costumo brincar que quando a gente vai renovar um contrato, ou mudar de emissora, ou enfim... A gente, quando senta para conversar, para negociar, sempre tem um lado... Geralmente são as instituições, ou empresas de televisão, ou os clubes de futebol. Mas tem vezes que o profissional está um pouco acima da negociação. Você está numa fase tão boa... Tem mais força na mesa. É isso. Eu sempre brinco, qual lado da mesa está mais forte? Gente, o Flamengo hoje, em relação a qualquer coisa, é o lado mais forte... do que virou uma engrenagem, um rolo compressor, que pode ser todos esses jogadores históricos, nenhum é insubstituível. Então, eles estão se colocando como eles devem ser. Então, nisso eu concordo, eles estão certos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou achando correto é sem ser arrogante, desrespeitando, claro, ou você renova, ou vaza, mané. Não. Então, nesse aspecto, eu acho que o Flamengo está fazendo certo. É porque não dá para você fazer futebol só com a gratidão, né? É isso. Você tem que ter um rendimento, porque a cobrança depois vai para a direção, vai para a comissão técnica, vai para o jogador. Você tem que ter uma gratidão, óbvio, na questão passional do torcedor. Mas do futebol não pode ser feito de maneira passional. Total. Mas você tem que ter um rendimento, como qualquer outra profissão. E vamos... Se a gente começar a render mal aqui, é rua. Então, mas a avaliação que é feita, às vezes, é equivocada. O grande exemplo que a gente teve esse ano de 2023 foi o Fábio, né? Cruzeiro... O Fábio tem uma coisa sentimental, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. E aí assume a SAF e o Ronaldo e, digamos assim, não valoriza. A questão financeira estava difícil, então libera assim, meio como assim. O Fábio estava sendo descartado, estava falando de ele para o América Mineiro. O cara aparece no Fluminense, para mim foi o maior goleiro do Brasil em 2023, campeão da Libertadores. E era um cara que naquela época não mostrava uma queda, então ainda era um grande goleiro. E se colocou à disposição de... Então, agora você imaginou o Everton Ribeiro, agora vai para o Bahia. Eu acho que vai jogar muito no Bahia. Não, a Everton Ribeiro come a bola. Faz a diferença. Lá o Bahia tem uma temporada espetacular, o Everton Ribeiro liderando ali, não sei o que tal. Faz parte. Aí alguém vai falar, poxa, e especialmente se o Flamengo não tiver muito bem, tiver dificuldade, alguém vai falar, caramba, cara, perdemos o Everton Ribeiro, mas eu não acho, jogando pra caramba. Eu entendo a torcida ser assim, mas a gente também é muito... Porque o meu ponto de vista é, jogador começa a ficar com a idade um pouco avançada, contratos longos são perigosos. E o Flamengo eu entendo a torcida falar isso, mas, cara, precisa ser uma equação... por um ano. Precisa ser uma equação assim, o Everton Ribeiro precisa fazer o Bahia, voar sozinho, e o Flamengo patinar muito, e os meias não jogarem e tal, porque eu entendo, mas quando eu falo que eu entendo o Flamengo, não é porque eu acho que o Everton Ribeiro não tinha que ter, eu acho que ele teria para queimar. Só que eu acho que era um ano, e depois a gente vê o que faz. Mas a gente tá falando de saída, tem uma declaração importante, vamos colocar, Vitão, o que disse o Marcos Braz sobre o Evander. Vamos lá, temos aí a declaração do Marcos Braz sobre o Evander. Há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos
atrás dele, mas ele recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para o mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir para outros caminhos. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo. Vamos lá. Essa parece ser a prioridade do Flamengo nesse momento. Aí, fala. Só uma informação rápida. Manda. O Evander, ele é monitorado de fato, essa informação, pelo Flamengo desde a época que o Flamengo contratou o Andrés. Andrés Pereira. O Andrés Pereira. Quando o Flamengo contratou o Andrés Pereira, o Evander já era monitorado e a direção gostava muito do futebol dele. Então, isso é uma realidade. Não é um interesse que vem de agora, é um interesse que vem lá de trás. E se justifica para você? Você gosta do Evander? Cara, o Evander, ele surgiu como uma grande promessa de seleção de base no Vasco. Eu acho que ele não conseguiu confirmar as expectativas em um Vasco também, que tudo puxava para baixo, situação complicada financeira, né? Times com mais limitações. Eu acho o Evander um bom jogador na parte técnica, tem uma boa finalização, uma boa bola parada, um bom passe, só que eu acho o Evander um jogador que tem um problema crônico de falta de intensidade. O sem bola dele deixa a desejar. Desde que ele saiu do Vasco, ele brilhou lá no Midland, na Liga Dinamarquesa, ele era um craque, e agora ele está na MLS, no Portland, jogando muito bem. Eu acho que seria um reforço interessante se o Flamengo não tivesse que desembolsar uma grana alta, que é o que parece. Sim. Aí eu acho que o Flamengo tem até outras carências dentro do elenco para você suprir nesse mercado. Tem outros jogadores, por exemplo, o Roleiser, camisa 10 do Estudiantes, que todo mundo quer. Eu acho que é um jogador que se encaixaria muito bem para ser uma reposição do Everton Ribeiro. E é um valor semelhante de grana, de um cara que o Benfica quer. Eu acho que até que teria um poder de revenda maior, pensando em Europa. Eu acho bom jogador, mas eu acho que é muita grana, é um valor muito alto que eu acho que não se justifica no momento, até pelo que o Flamengo precisa. Nível A, Evander, Fábio Luciano e Rodrigo Bueno. Felipe, assim, eu não vou conseguir opinar muito porque na minha cabeça, assim, não vem muitas informações. Eu li um pouco a respeito do jogador. Eu acho que esse nível A para um jogador... Bom, então, tem que entender qual é esse nível A, né? O Kevin De Bruyne qual é o nível, Capeta? Então, qual é o tamanho desse nível A, né? Para um jogador que está jogando na MLS. O que eu acho que é bacana é o trabalho dos scouts do Flamengo. Como o Donan falou, já é um jogador que está sendo analisado há um tempo, então, né? Esse departamento tem informações do atleta, enfim, acompanha, né, jogos, vê partidas, e, assim, mas eu não vou conseguir cravar esse nível A que o Flamengo, né, a montagem do elenco do Flamengo, o que o torcedor do Flamengo espera dos jogadores que são contratados, para a diferença desse nível A que o Marcos Braz fala, para um jogador que venha para tentar ganhar o seu espaço, para fazer parte de um elenco qualificado. Então, eu acho que o que chama mais atenção é esse tempo que o Flamengo tem destinado para o atleta, de observação. O Capitão, sabe qual é a questão? Ele acabou de sair da Dinamarca, do Midland, para ir para o Portland. O Portland investiu cerca de 53 milhões de reais na contratação do Evander. Ele é o melhor jogador do time, um jogador muito importante lá para o Portland. Para o Flamengo conseguir contratar, no mínimo vai ter que gastar isso. Vai ter que... Elas por elas, te oferecer 53 milhões de reais. Eu acho o Evander um bom jogador. Falei aqui, eu acho que ele tem que melhorar no sem bola. Um jogador, às vezes, que não tem tanta intensidade, não contribui tanto. Teria que ver como é que seria essa adaptação com o Tite. Só que eu acho que o investimento de 53 milhões de reais hoje no Evander é exagerado, com todo respeito ao atleta. Eu acho exagerado. Eu acho que o Flamengo pode, no mercado, conseguir outros nomes. E a função que ele faz, no que eu li um pouco... Ele é 10 ou 8. É 10 ou 8. 10 ou 8. Que joga um pouco mais, eu li, né? As informações que joga um pouco... Está acostumado a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, assim. Então, assim, às vezes você olha, o Everton Ribeiro saiu do time, talvez não seja essa a contratação, a função. Eu também acho exata. Que não é muito semelhante. Então, é entender a função do campo que ele vai atuar, né? Qual é o jogador que atua naquela posição. Ele pode ser um jogador que atua mais recuado. Ali é um Gerson. Aí o De La Cruz, né, também atua um pouco nessa função, né?
Então, assim, a gente até conversou com o Lugano muito sobre isso, né? Se o De La Cruz seria um concorrente direto pro Arrascaeta. A gente vai colocar uma mapinha de calor até para ir essa. Mas continua aí, é isso, hein? De La Cruz é titular na seleção do Uruguai, o Arrascaeta é reserva. É o que você falou, é mais pela esquerda. É mais pela esquerda. Eu sou um comentarista muito exigente, você sabe, né? Pra definir quem é craque. Então, por exemplo, assim, nível A pra mim na MLS é só o Messi. O único jogador nível A. O De La Cruz... Esse é A mais. Qual que é o nível do De La Cruz? A mais. Peraí, O mas se o Evander é Messi nível A, o De La vamos Cruz colocar não. todo mundo em CD agora, Ou meu. então você põe A mais, né? A plus, sei lá, alguma bota coisa. um A né? Então, mas não dá pra pôr mais nenhum O em De La A. Cruz, pra mim, é uma contratação de nível maior que o do Evander. Pelo mapa de calor, Entendeu? ele seria mais um reserva do Arrascaeta. Vou jogar mais ali pela... Ele é um 10 que pode ser também um 8, pode jogar um pouco mais recuado. Só que eu acho que é muita grana. O Flamengo pode conseguir opções melhores no mercado. Eu acho que o Marcos Braz supervalorizou o jogador no qual ele tem interesse. Fala que ele é um reforço nível A. É porque muita gente fala assim, Evander, nem todo mundo acompanha a MLS, nem a Dinamarca. Então, pô, lembra dele. Aliás, o Flamengo criou uma tradição recente de contratar jogadores formados pelo Fluminense, jogadores de Xerém, né? Esse é cria do Vasco. Então, qual foi a última cria do Vasco que deu certo no Flamengo? Olha, é muito difícil esse movimento até. Né, eu tava pensando nisso. O do Fluminense virou, né? Parece assim, que o Flamengo tinha aquele mantra antigo, né? O slogan, craque o Flamengo faz em casa, né? Ultimamente virou craque, o Flamengo busca em Xerém, né? O Flamengo faz em Xerém, né? O jogador nasce Ele no gosta. Fluminense. Essa foi boa. Exatamente. Essa foi boa. Agora vai buscar, né, um reforço que tem berço vascaíno, né? Estão me ligando aqui, espero que não é reclamação. Cara, é cobrança. Janeiro é cheio de boleto aqui, alguém ó. tá gritando, Xerém, mano. É 21, capitão, hein, cara? Calma aí, o que você tá falando aí, não sei o quê. Então, cara, eu não acho reforço em nível A. O Evander pode dar certo no Flamengo, ser contratado e tal. Mas acho que o Marcos Braz está super valorizando um possível reforço com um cara que está chegando, que talvez iam chegar, pô, mas Marcos Braz, você perdeu o Alberto Ribeiro, saiu o Felipe Luiz, Rodrigo Caio e tal. E o Evander... O De La Cruz aplaudiram, né? Muita gente fez festa, há muito tempo que o Flamengo queria esse jogador. Vai tal. ter reforço. O Evander não é aquele cara que vai ter o Aeroflá, né? Acho que o Evander sendo contratado, a nação não vai lá no aeroporto lá carregar Exatamente ele. isso. Né? Então, aí o Marcos Braz, pô, diretor de futebol, como é que você fica? Contratou o Evander? Pô, e aí? Não, mas ele é nível A, né? Está sendo analisado.